Olá, pessoal. Vamos tratar aqui da quarta lista de matemática. É, é o capítulo 4, exercícios 16 e 17, para o dia 24 de abril, também conhecido na data de hoje como amanhã. E são dois exercícios que tratam basicamente de assíntotas, né? Então vamos só dar uma revisada aqui, bem básica mesmo, do que seriam essas tais assíntotas, né? A gente tem, como vocês devem saber, dois tipos de assíntotas. Na verdade, a gente tem mais, mas para essa disciplina a gente trabalha com dois tipos de assíntotas, que são as horizontais e as verticais. As assíntotas horizontais nada mais são que o seguinte: a gente tem uma função qualquer, e aí não me importa o que está acontecendo com essa função aqui, mas em dado momento ela começa a se aproximar de um valor cada vez mais, de um valor qualquer aqui. Que nesse caso é essa linha que eu estou trastejando em amarelo agora. Notem que aqui está o meu eixo X, o eixo horizontal, e o eixo vertical é o meu eixo Y. Então eu tenho aqui, né? X, Y. Beleza. Aqui a função está meio maluca, mas a gente percebe que quando eu começo a aumentar o meu valor de x, se eu estou crescendo aqui no eixo x, a minha função cada vez mais se aproxima dessa reta arbitrária que eu trastejei aqui. E aí eu vou falar que esse valor não sei, vamos supor que aqui é 90. Poderia ser um valor arbitrário qualquer, né? 80, 5, 1 milhão, não importa. O fato é, essa é uma reta horizontal, ou seja, o y está constante aqui, no caso, eu atribuí 90 a ele, e quando o meu x está crescendo arbitrariamente, a minha função, meu x crescendo arbitrariamente, a minha função, essa vermelhinha aqui, está se aproximando cada vez mais dessa reta horizontal, né? E isso é o que a gente vai trabalhar, vai ser a nossa definição conceitual, assim, né, de assíntota horizontal. Assíntota horizontal. Beleza. Matematicamente, como a gente vai tratar isso? A gente vai dizer que, como a gente discutiu aqui, o meu x, eu estou crescendo ele o máximo que eu puder. Então, nesse caso, a esse ponto, vocês já devem saber o que eu vou fazer aqui, que é eu vou tirar o limite da minha função, essa coisa vermelha, com o x tendendo ao infinito, que é o que eu quero dizer na prática eu estou levando o meu x para o infinito. E o que está acontecendo com a função quando eu estou levando o x para o infinito? Cada vez mais ela está se aproximando dessa reta. Eu coloquei como 90 aqui, mas poderia ser qualquer valor. É, então, para ter uma cinta horizontal, eu vou levar o meu x para infinito, a minha variável para infinito, e a minha função, quando eu levar o x para infinito, ela tem que se aproximar de algum valor fixo. Nesse caso foi o 90, mas poderia ser qualquer valor fixo. Então, quando eu levo a minha função, quando eu levo o x para infinito, a minha função tem que se aproximar de um número real qualquer. Não me importa que número é esse, né? Esse número é calculado, no caso. Nesse caso desse exemplo foi 90, mas poderia ser qualquer número. Então, essa é a condição para existir uma assíntota horizontal. É, quanto mais o meu x crescer, ou seja, o meu x tender a infinito, a função, que é o f de x, tem que tender a um número a qualquer, sendo a um número pertencente ao conjunto dos reais, nesse caso aqui 90. É, é claro, por simetria, se a gente considerar o outro lado da função, então vamos supor, o meu eixo, x e y novamente, agora eu vou considerar a parte negativa aqui, né? Que, novamente, não me importa o que está acontecendo aqui, claro que não pode ser uma coisa assim, porque isso não é uma função, mas enfim, vou até levar ela para o
lado negativo da coisa agora. Então, vamos supor que está acontecendo isso aqui. Novamente, a gente vê claramente que o meu x, quando eu estou, entre aspas, crescendo o meu x para a esquerda, ou seja, estou levando o meu x para valores extremos à esquerda, a minha função está se aproximando aí dessa reta. Eu estou tracejando de amarelo aqui. E aí vamos supor que essa reta agora está no menos 3.000. Y igual a menos 3.000, né? O que isso quer dizer? Que na prática, então, para ter a cinta horizontal, eu vou considerar sempre os extremos da função. Então, no menos infinito e no mais infinito, o que está acontecendo com a minha função, né? Se, quando eu levar o x para o mais infinito, né, ele tender a um valor real qualquer, um número real qualquer, existe a cinta horizontal. Se, quando eu levar a função com x tendendo ao menos infinito agora, e ela tender a um valor qualquer, eu vou dizer que existe uma cinta horizontal também. Então, no fim das contas aqui, na verdade, eu posso levar o x tanto para mais quanto para menos infinito, né? Crescer arbitrariamente o meu valor de x ou diminuir arbitrariamente o meu valor de x. Se esse resultado der um número real, a função tem assíntota horizontal, né? É claro que ela pode ter, inclusive, duas assíntotas horizontais nesse caso. E elas não precisam ser iguais, porque vamos supor que a gente tem uma função assim. Então aqui está acontecendo alguma coisa, para cá ela vem, para cá ela vem, só que ela vem para cá. Então aqui novamente. Aqui, opa, meu pincel amarelo. Aqui, no menos infinito, né? Quando eu estou levando x para menos infinito aqui nesse caso, a minha função está se aproximando de um valor a, que eu vou falar aqui que a é igual a 5. Então está se aproximando de 5. Nesse caso, tem assíntota horizontal. Vou colocar possui, colocar AH como assíntota horizontal. E no outro extremo, quando eu estou levando para mais infinito aqui, ela também está se aproximando de um valor. Eu vou chamar de B igual a, não sei, menos 4. E aí eu posso dizer que quando eu levo o meu x para mais infinito nesse caso, a função está se aproximando de um número real. Nesse caso, esse número é menos 4. Isso implica, pelo que a gente discutiu aqui, que ela também possui assíntota horizontal. Possui assíntota horizontal. Nesse caso, ela possui duas assíntotas horizontais, né? Ela possui uma assíntota horizontal à esquerda, que é quando x tende a menos infinito, a função tende a 5, e ela também possui uma assíntota horizontal à direita, né? Porque quando eu estou levando meu x para mais infinito, ou seja, para a direita, a minha função está se aproximando desse menos 4. Então, ela possui duas assíntotas horizontais e diferentes. E só um último caso, é, que quando a gente fala de assíntota não necessariamente a função precisa se aproximar de um valor real, assim, esta horizontal, na verdade ela precisa se aproximar de um valor real, mas não necessariamente ela não precisa tocar, chegar a ter esse valor real, né? Igual todos os exemplos que eu dei aqui, notem que ela está se aproximando, mas ela nunca vai chegar aqui, o desenho ficou ruim, né? Mas a ideia é que ela nunca chegue, nesse valor. Mas essa não é uma condição, porque formalmente a condição que a gente precisa ter para ter uma cinta horizontal é essa aqui. O limite da função, quando você leva ou x para mais infinito, né, que é você levando para a direita, ou x para menos infinito, que você levando ele para a esquerda,
o resultado desse limite seja um número real. Essa é a condição matemática para existir assíntota horizontal. Então, se a gente tiver uma coisa assim, um exemplo de uma função que faz isso aqui. É, vai cortando o eixo zero, o eixo x, né? Indefinidamente aqui. Só que sempre se aproximando cada vez mais do zero, né? Cada vez mais esses picos vão diminuindo, né? Que o final ficou ruim, mas vocês entenderam a ideia. Então, nesse caso, pensem comigo. Aqui é o eixo x, aqui é o eixo. Aliás, ali era o eixo y, aqui é o eixo x. Se eu tirar o limite dessa função com x tendendo ao infinito, se da direita aqui, esse limite, graficamente, eu posso ver que ele é zero. Por quê? A função cada vez mais se aproxima de zero. Então, quanto mais eu aumentar o meu x aqui, mais próximo sempre eu vou estar do valor zero, né? E isso é basicamente a definição que a gente viu de limite, né? Se eu aumento arbitrariamente a variável, a função ela converge para um valor finito, e real. Nesse caso, sim. Nesse caso é o zero, né? Então, o limite da função existe quando eu levo meu x para mais infinito e ele é zero. Como zero é um número real, a gente obedeceu essa condição. Então, a função tem assíntota horizontal à direita, nesse caso, porque eu usei o mais infinito aqui, mas à esquerda ela está tendo o mesmo comportamento aqui. Então, ela também tem o limite horizontal, o limite não, a assíntota horizontal à esquerda. Beleza. Então, vimos os casos de assíntotas horizontais, agora nos resta as assíntotas verticais. A ideia é a mesma, mas agora, em vez da gente se aproximar de um valor fixo de y, que é uma reta horizontal, a gente vai ter que se aproximar de uma reta vertical. Por isso, a assíntota vertical, né? Então, vamos supor que a gente tem uma reta qualquer aqui, nesse ponto que eu vou chamar de, eh, sei lá, x igual a 10 aqui. Novamente, né? Esse é meu eixo x, esse é meu eixo y. Então, a gente tem essa reta vertical, que eu tô pegando um x fixo, né? X 10. Beleza. Para a cinta vertical, o que acontece? Que não importa o que a função está fazendo aqui, eu posso estar maluca, mas quando eu aproximo o x do meu valor de 10, a função tem esse tipo de comportamento. Ou seja, quanto mais eu me aproximo de um valor fixo de x, a função explode. Vai para, nesse caso, para o infinito, né? Ela está crescendo arbitrariamente. E quanto mais próximo eu chegar de x, mais o meu y vai crescer indefinidamente. E o que isso quer dizer? Quer dizer que no limite, vou puxar aqui, no limite, então, no limite, quando eu aproximo o meu x do valor 10, nesse caso aqui eu estou aproximando pela esquerda, então, um sinal de menuzinho aqui, a minha função está tendo um crescimento arbitrário. Ou seja, esse limite é infinito, né? Vai para o mais infinito. É, e aí eu poderia ter uma coisa assim também. Vamos supor que no outro lado aqui, a função está tendo esse comportamento. E aqui não me importa. O que isso quer dizer? Que quando eu me aproximo desse mesmo ponto, que poderia ser um ponto diferente, mas estou aproveitando o gráfico para trazer o mesmo ponto. Que aí a mesma reta aqui vertical é a assíntota dos dois lados, né? A esquerda e a direita.
Então, quando eu me aproximo desse ponto x pela direita, a função está decrescendo arbitrariamente. Então, nesse caso aqui, a gente tem que o limite da função, quando eu me aproximo do meu 10 pela direita, nesse caso está sendo menos infinito, né? A função está decrescendo arbitrariamente. E isso vai nos dizer que esse ponto x igual a 10 é, é uma assíntota horizontal não, desculpa, vertical da nossa função, né? Notem que esse 10 é um ponto de descontinuidade, porque a função não vai estar definida para esse valor 10 nesse caso, porque tanto à esquerda, quando eu estou aproximando de 10, a função está indo para infinito, quanto pela direita, ela está indo para menos infinito nesse caso. Então a função não está definida em 10, mas em x igual a 10 eu tenho uma assíntota vertical para essa função. E é claro, a função pode ter várias assíntotas verticais também, né? Assim como no caso da horizontal, ela pode ter duas, na vertical ela pode ter várias, porque a função pode fazer isso aqui. Ela pode vir aqui, ter uma coisa assim, não ficou bom, né? Ter uma coisa assim, depois ela vem daqui, continua aqui, aí joga para cima de novo, depois volta de cima, tá uma coisa assim, vai para baixo. Então aqui a gente teria várias assínstotas verticais, né? Então esse ponto aqui seria uma assíntota vertical, esse outro aqui também seria, né? Teria é, dos dois lados a função está crescendo arbitrariamente para esse mesmo ponto. Aqui também teria uma assíntota vertical, né? Deixa eu continuar assim, desenhando meu eixo aqui. E por aí vai. Então, vamos supor, aqui o x é igual a 5, aqui o x é igual a 9, aqui o x é igual a 27. Então, várias assíntotas verticais para essa função aqui, né? Então, só a definição matemática, né, só para formalizar aqui, da assíntota vertical. É, quando eu levar o meu x para um ponto A qualquer, A pertencente aos reais, né? Que se a gente deixar a formalidade de lado, quando eu levar o x para um número real, né? Um número real qualquer. Quando eu levar o meu x para um número real, como eu levei aqui para 5, 9, 27, a minha função de um lado ou de outro tem que explodir, né? Seja para mais infinito ou menos infinito. Isso de um lado ou de outro, porque eu poderia ter algo assim também. É, vamos lá. A função não está definida aqui nesse ponto, é uma bola aberta, mas ela é uma reta aqui. É, então, ou pode estar até definida também, não tem problema. Então, deixa eu tirar isso aqui. Vou tirar aqui. A função é uma reta aqui, nessa parte, né? Beleza, não tem problema nenhum. Nesse caso aqui, é, à esquerda do ponto 5, à esquerda, né, do ponto 5 daqui para cá, a gente tem uma cinta vertical, porque eu estou me aproximando de 5, a minha função está explodindo, mas quando eu me aproximo de 5 pela direita, eu não tenho essa cinta vertical mais. Por quê? Porque quando eu me aproximo de 5 pela direita, a minha função está se aproximando desse valor finito aqui, que é esse valor qualquer aqui, né? Vamos supor aqui, -8. Quando eu me aproximo de x, quando eu me aproximo de 5 pela direita, a minha função está convergindo para esse valor -8. Então, esse limite existe e é -8. O limite da função com x tendendo a 5 pela direita é -8. E isso nos diz que pela direita essa função não tem um comportamento assintótico
verticalmente, né? E de fato a gente percebe isso, porque quando eu me aproximo de 5 pela direita aqui, a função não está explodindo, ela não está indo para mais infinito ou menos infinito. Isso só está acontecendo agora quando eu me aproximo de 5 pela esquerda. Nesse caso, ela está indo para mais infinito. Então, a esquerda, ela tem um comportamento assintótico, a esquerda do ponto 5, a direita não. Isso é tranquilo, não tem problema nenhum. É, então, a gente define matematicamente essa assíntota vertical como quando o x tende a um número real qualquer, nesse caso aqui, a gente viu que os números são 5, 9, 27, a função f de x, ela tende a mais ou menos infinito. Nesse caso aqui, por exemplo, quando eu joguei o x tendendo a 5 pela esquerda, a função foi para mais infinito, mostrando que ela tem esse comportamento assintótico. Quando eu me aproximei aqui do 27 pela esquerda, a função foi para menos infinito, novamente mostrando que tem um comportamento assintótico. Quando eu me aproximei de 5 pela direita, ela não foi para infinito mais, ela foi para menos 8. Então, não é um comportamento assintótico. Então, vamos supor que me aproximei desse valor aqui qualquer. Vamos supor que isso aqui é 6. Me aproximei tanto pela esquerda de 6 quanto pela direita, a função convergiu para esse valor aqui, que é um valor aqui qualquer. Vamos supor que é 6 aqui também. Vamos colocar outro número, 9, só para diferenciar, que é 9. Então, aqui não é uma cinta vertical da função, né? Claro. A gente vê claramente que não tem uma cinta vertical aqui, mas matematicamente a gente prova isso tirando o limite da função para esse ponto, né? Se o limite da função para esse ponto nem pela esquerda nem pela direita vai para mais infinito ou menos infinito, quer dizer que não tem uma assíntota aqui. Então, matematicamente, só para finalizar aqui, a gente define assim a assíntota vertical, né? A gente vai tirar o limite da função em um ponto A qualquer, e se esse limite der mais ou menos infinito, tanto pela direita quanto pela esquerda, né? Quer dizer, ou pela direita ou pela esquerda, a gente vai ter uma assíntota vertical. Assíntota vertical. Então, assim, isso é só para dar uma ideia mais ou menos intuitiva do que são as assíntotas, né? Claro que nem sempre a gente vai ter o gráfico da função, mas com o gráfico fica fácil a gente entender o que está acontecendo, né? Mas no geral a gente vai trabalhar com um conceito matemático, que esse Azinho é um número real qualquer, né? Então, só para formalizar aqui, um A sendo um número pertencente ao conjunto dos reais. Então, a síntese horizontal, eu vou levar o meu x aos extremos da função, né, para mais ou menos infinito. Se eu tirar o limite de x no extremo, né, ou seja, em mais infinito ou menos infinito, e ele me der um valor fixo qualquer, como nesse caso aqui, no mais infinito deu 90, significa que esse 90 é uma assíntota horizontal. Nesse caso, eu tirei o limite para mais infinito, né, mais infinito, deu 90, quer dizer que 90 é uma cinta horizontal à direita. Se a esquerda der 90 também, quer dizer que tirando o limite com x indo para menos infinito dessa função, esse valor der 90 também, quer dizer que é uma cinta horizontal à esquerda, mas nem precisa ter uma cinta horizontal à esquerda, né? Pode ser que a função seja perfeitamente bem comportada aqui. E a cinta vertical eu tiro o limite da função para um valor a qualquer, se eu acho mais infinito ou menos infinito, quer dizer que isso é uma cinta vertical da função, né? E aí você pode perguntar, né? Se perguntar, mas como eu vou saber quais pontos testar da função, né? Porque a função, a princípio, vai ter infinitos pontos de x aqui, né? No geral, a gente vai tratar de descontinuidades, né? Como a gente viu, esse 5 aqui, por exemplo, ele não é descontínuo à direita. Mas se a gente considerasse somente a esquerda, ele seria descontínuo, porque a função iria para o infinito aqui. Então, a gente sempre vai pensar nas descontinuidades da função para ter esses pontos que
podem ser possíveis, de serem assintóticos verticalmente, né? Não necessariamente toda descontinuidade é uma assíntota vertical, mas esses pontos de descontinuidade são sempre candidatos, à descontinuidade, né? Aí não tem jeito, tem que tirar o limite e ver se para aquela possível descontinuidade dá mais ou menos infinito para saber se é um assíntota ou não, né? Que é só mostrando, né? Claro que nem toda descontinuidade é uma assíntota, você pode ter um gráfico que é, por exemplo, uma reta, uma bolinha aberta aqui, uma coisa assim. Não tem nenhuma assíntota aqui, né? Porque mesmo nesse ponto de descontinuidade aqui, vamos chamar de 4, quando eu tiro o limite à esquerda ou à direita, ele converge para esse valor de y aqui. E eu vou chamar de 5. Ou seja, não é mais ou menos infinito nesse limite, ele é um número finito. Então, aqui você tem um ponto de descontinuidade, que é o 4, mas a função não tem uma cinta vertical nesse caso. Ok, acho que foi mais tempo do que eu pretendia, mas acho que dá para ter uma ideia boa do que são essas assíntotas, né? Então vamos agora às questões em si, duas questões, né? É, vou colocar aqui, essa é a lista 4. Lista 4, capítulo 4, exercícios 16 e 17. É isso, perfeito. Então vamos 16. O que temos aqui? A gente vai trocar as cores. 16, azul. Temos a função f de x é igual a x menos 1, x mais 1. Pede para calcular se tem assíntotas verticais e horizontais, né? Então vamos começar pelas horizontais. Tanto faz, né? A gente poderia começar horizontal ou vertical. Vou escolher começar pela horizontal. Então, como a gente viu, para ter uma assíntota horizontal, o que que a gente precisa? É, eu preciso saber para a função se quando eu vou para infinito, se ela está se aproximando de um valor fixo. E para menos infinito também, né? Está se aproximando de um valor fixo aqui, y e x. Então, sempre ter essa ideia em mente, né? Quando a gente está calculando a assíntota horizontal. Então, aqui no caso, se a função, vamos colocar aqui, menos 8 mais 8. Se a função fosse essa, se essa função aqui fosse essa função de fato, não é, né? Eu só inventei alguma coisa aqui, eu saberia que tem uma assíntota horizontal à direita, que é a assíntota em mais 8, né? É, é uma assíntota horizontal, e à esquerda também tem uma assíntota horizontal aqui, né? Que é y igual a menos 8, né? Essa constante aqui. Mas vamos ver se para essa função do exercício 16 eu tenho de fato uma ou duas assíntotas horizontais, né? Então o que que eu quero saber aqui? Eu quero saber no extremo, nos extremos da minha função, né, como ela está se comportando. Então eu vou tirar o limite dessa função primeiro para mais infinito, depois para menos infinito. Então o limite de x menos 1 sobre x mais 1 com x indo para mais infinito. Vamos ver como esse limite se comporta. Isso aqui a gente já viu de listas anteriores, né? Que o limite polinomial aqui, quando eu tenho essa divisão de polinômios aqui, né? Uma fração de polinômios, como vocês queiram chamar, razão entre polinômios, enfim. Eu posso considerar o polinômio de maior grau no numerador e no denominador, né? Eu posso simplesmente ignorar o resto quando eu estou analisando o limite com x indo para mais ou menos infinito. É o caso aqui. Então, talvez depois eu grave outro vídeo só explicando o porquê disso, né? Porque isso foi da lista anterior para esse vídeo aqui não ficar muito longo também. Então, já vou usar isso. Polinômio de maior grau no numerador aqui é o x.
Vou ignorar o menos um, então. E o denominador também é o x, né? Vou ignorar o mais um nesse caso. Então, esse limite ficou assim, x sobre x com x tendendo a infinito. X sobre x se cancela, né? Posso cortar, que é coisa dividida por ela mesmo é 1, né? Se as coisas não for zero nem infinito, que são comportamentos impróprios, né? Mas como é x sobre x, o meu x, embora ele esteja tendendo a infinito, ele não é infinito, né? Então, eu posso simplesmente cortar isso e falar que isso é igual a 1. Então, limite de x sobre x é a mesma coisa que o limite de 1, com x tendendo a mais infinito. Só que meu x está tendendo a mais infinito, só que a minha função não depende mais de x, ela é uma constante 1. Então, limite de 1 quando x tende a infinito é 1. Ou seja, eu calculei o limite da minha função com o x tendendo ao infinito e cheguei num número real, no número 1. O que que isso significa? A minha função tem a sinuseta horizontal. À direita, nesse caso, né? Que eu calculei para mais infinito. Tem a sinuseta horizontal. Beleza. Repetindo o processo, calculando meu limite com x tendendo agora a menos infinito, né? Que eu calculando a esquerda da função, né? No extremo esquerdo do domínio. Vai ser a mesma coisa que a gente achou aqui em cima, né? Na simplificação. X, vai ser o limite de x menos um x mais um, que agora o x está tendendo a mais infinito. Vou considerar só o polinômio de maior grau. Vai ser x sobre x, vai ser o limite de um de novo. Então, já vou jogar direto. Limite de um com x tendendo a menos infinito. Limite de um com x tendendo a menos infinito é um novamente, né? Porque a, a minha função aqui agora não está dependendo mais de x, porque eu cortei x com x aqui, simplificou, né? Então não me importa para qual valor x está tendendo. O limite, quando eu tirar de uma constante, vai ser a própria constante. Nesse caso, a constante é um. Então tem a cinta horizontal dos dois lados, né? A direita e a esquerda, inclusive sendo o mesmo valor. Inclusive sendo o mesmo valor. Então, beleza. Sei que a minha função tem a cinta horizontal. Vou colocar aqui, né? A direita e a esquerda. Beleza, agora nos resta calcular, verificar, né, se a função tem as cintas verticais. E aí, agora a gente pensa, né, quais são os candidatos a assíntotas verticais nesse caso? Lembra que a gente trabalhou que as assíntotas verticais aparecem em possíveis pontos de descontinuidade da função, né? Então vamos analisar em quais pontos essa função x menos um sobre x mais um é descontínua. É descontínua, né? Ela é descontínua no ponto que a gente tem problema, né? A descontinuidade é um problema da função, né? Então, quando a gente vai ter problema aqui em cima, no numerador, isso pode ser qualquer coisa, né? Não me importa, porque eu posso ter 10 dividido por alguma coisa, 1 milhão dividido por alguma coisa, 0,1 dividido por alguma coisa, 0,00009 dividido por alguma coisa, não dá problema. Eu posso ter zero dividido por alguma coisa, né? Desde que essa outra coisa não seja zero, que isso não vai ser um problema. Então, o problema só eu vou ter aqui no denominador, né? Porque esse denominador não pode ser zero, porque eu não posso ter uma divisão por zero, né? Então, é, um ponto de descontinuidade nessa função é quando o meu denominador é igual a zero e meu denominador é igual a x mais um. Então, quando x mais um é igual a zero, eu tenho descontinuidade, tenho um problema. Isso quer dizer que eu tenho um problema quando x é igual a menos um. Então, esse é um possível ponto de assíntota vertical para essa função, né? Se ele é ou não de fato uma assíntota vertical, eu tenho que calcular o limite, porque lembrem-se, né? Eu posso ter uma coisa assim. Aqui é um ponto de descontinuidade, mas a função não está indo para mais infinito ou menos infinito nesse ponto, mostrando que não existe uma assíntota aqui, existe apenas a descontinuidade. A gente quer ver se para esse ponto de descontinuidade menos um, a função vai para mais ou menos infinito, né? Então,
Vamos calcular. O limite da função, que é x menos um sobre x mais um, quando o x está tendendo a menos um, nesse caso. Vou calcular primeiro pela direita, depois eu calculo pela esquerda. Ok, como a gente faz isso agora? X tendendo a menos um pela direita. É, aqui começa a parte que a gente tem que viajar um pouco, né? Então, vamos lá. Vou desenhar a reta aqui embaixo dos números reais. Vou fazer ela bonitinha aqui. Reta dos números reais. Porque aqui está o menos um. Estou me aproximando do menos um pela direita, nesse caso, né? Pela direita. Coloquei o maisinho aqui, pela direita. Então, eu estou vindo daqui para cá. Se essa é a reta dos números reais, e ali eu tenho o menos um, aqui eu vou ter zero, mais um, mais 2, etc. E aqui eu vou ter menos 2, menos 3 e por aí vai. Tranquilo. Então, se eu estou me aproximando do menos um pela direita, eu estou vindo do zero para o menos 0,5, menos 0,6, menos 0,9, menos 0,99, menos 0,99999, o mais próximo possível que eu puder chegar de menos um pela direita, né? Isso quer dizer que eu estou sempre pegando valores, e aqui entra a parte, pode ser um pouco viajada, que são maiores que menos um. Mas são maiores porque a gente está tratando de números negativos, né? Então, o menos 0,9 é maior que o menos um, né? A gente pode pensar que ele é, vai ficar ruim, né? Mas talvez ajude, que ele é menos, o menos 0,9 é menos menor que o menos um, né? Na prática, a gente quer dizer que ele é maior que o menos um, né? Então, se a gente está vindo pela direita, menos 0,9, menos 0,999, a gente está sempre tendo valores que são maiores que menos um. Então, quando a gente pegar esses valores e somar com um, vai ficar, por exemplo, menos 0,99 mais um, ou mais um menos 0,99, mais um menos 0,99999. Esse número vai ser sempre positivo. Embora ele seja muito pequeno, ele é positivo, porque os números que a gente está pegando à direita são sempre maiores que menos um, né? Como eu acabei de falar. Então, aqui no denominador, a gente está tendo uma coisa muito pequena que está tendendo a zero, mas que é sempre um pouco maior que zero, ou seja, é sempre positiva, porque esse um vai estar subtraindo alguma coisa aqui, tipo 0,99, 0,9999. Então, acho que deu para ficar claro que isso daqui, esse denominador vai ser positivo, né? Vai ser uma coisa muito pequena e positiva. Aqui em cima, a gente nem precisa pensar sobre tudo isso. Por quê? Eu estou pegando um valor próximo de menos um e subtraindo mais menos um vai ser alguma coisa próxima de menos 2. Aí não me importa se é mais próximo de 1,99 ou se de menos 2,01, né? Sempre vai ser um valor negativo aqui, né? Então não tem muito segredo. O lance está no que ocorre aqui embaixo, né? Entender o que sempre vai ser uma coisa positiva aqui embaixo. É, considerando que é de fácil entendimento que vai ser negativo aqui em cima, né? Por quê? Porque eu pegando valores próximos de menos um e subtraindo menos um, sempre vai dar uma coisa negativa, né? Porque eu tenho uma coisa negativa aqui. Se estou subtraindo outra coisa negativa, vai dar negativo, né? Então, beleza. A gente vai ter na fração aqui, né? Uma coisa que é negativa em cima, sobre uma coisa que é positiva embaixo. E o que que a gente vai ter, né? Pela regra dos sinais aqui. A gente vai ter negativo com positivo, vai ser uma coisa negativa. Então, notem, eu tenho um número real.
aqui em cima está se aproximando de 2, né? Esse valor que eu estou fazendo. E embaixo está se aproximando de zero, porque eu estou subtraindo uma coisa que é muito próxima, estou somando, né? Uma coisa que é muito próxima de menos um pouco maior que menos um. Então, ela é positiva, essa soma, e ela é muito próxima de zero, tão próxima de zero quanto eu quiser. Essa é a definição do limite aqui que a gente está tirando, né? Então, é como se a gente tivesse uma coisa, uma coisa que é negativa aqui em cima, que é o menos 2 dividido por um zero positivo, né? Uma coisa muito próxima de zero que é positiva. Então, isso quer dizer que esse limite ele está indo para mais infinito. Por quê? Eu estou com um número real dividido por uma coisa que é muito, extremamente próxima de zero, sempre se aproxima mais e mais de zero, só que positivamente. Então, na verdade, eu errei aqui, né? Falei que é mais infinito, mas na verdade é menos infinito, que a gente já viu pela regra do sinal, que é menos com mais é menos, né? Não mais. Então, esse limite, no fim das contas, vai ser menos infinito, né? Ele não existe, porque para falar que o limite existe, teria que ser um valor real, mas a gente calcula ele e ele é menos infinito. E aí, essa, se vocês se lembram, é uma condição para existir a cinza vertical. Eu me aproximei de um número real. Que número foi esse? Nesse caso, o número foi menos um pela direita, e o meu resultado deu mais ou menos infinito. Então, existe a cinza vertical, né? Eu estou num caso desse aqui. Existe a cinza vertical à direita, nesse cenário, né? Vamos ver pela esquerda agora. Eu vou fazer mais rápido agora, porque acho que a ideia já foi passada, né? X menos um, x mais um x tendendo a menos um pela esquerda, vai ser o quê? Em cima, novamente, não tem segredo, né? Vai dar o menos 2. Embaixo, como eu estou aproximando de menos um, vai ficar menos um mais um, vai ser zero, novamente, né? Vai se aproximar de zero. Aí o fato é, agora eu quero saber se esse zero, essa coisa que está se aproximando de zero, vai se aproximar positivamente ou negativamente, né? Então vamos ver, eu estou me aproximando do menos um agora pela esquerda. Então eu vou ter menos 3, menos 2, menos 1,5, menos 1,4, menos 1,1, menos 1,0001, ou seja, valores que são sempre um pouco menores, então à esquerda, né, do meu menos um. Só que esses valores menores de menos um, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está pensando em menores, e eles são menores de fato, mas se eu pego menos 1,1 e somo 1, eu vou ter menos 0,1. E aí, qualquer valor à esquerda aqui, não importa o quão próximo ele seja de menos 1, que eu somar mais 1, vai ter uma pequena sobra negativa ali, né? E isso quer dizer que esse meu zero aqui, entre aspas, né, ele vai ser negativo. E aí eu vou ter negativo com negativo na minha fração aqui, né? Pelo critério de sinais, né? Eu vou ter uma coisa positiva aqui. E aí, pensando nessa divisão por zero, né? Eu vou ter o infinito, mas dessa vez esse infinito positivo. Então, daqui a gente tira que a função também tem as cintas verticais. Verticais. Nossa. Verticais. Nesse caso, a direita e a esquerda, né? A direita e a esquerda. E a esquerda de x igual a menos um. Então, beleza, né? Vamos ver mais ou menos como seria essa função, né? A gente sabe que tem as cintas horizontais, eh, tanto à direita quanto à esquerda, e elas são iguais, no mais um. E ela também tem as cintas verticais à direita e à esquerda, quando o x está próximo de menos um, né? Então, vocês ainda vão aprender como fazer esses gráficos, né? Porque ainda precisaria de outras análises para ver ponto de máximo e mínimo, se tem ponto de inflexão, se não tem. Mas enfim, já dá para a gente ter uma ideia mais ou menos de como seria essa função só com essas informações que a gente tem. Que é
Vamos ver aqui. Vou colocar primeiro os pontos que a gente sabe que tem. Então, em -1 aqui, a gente tem a cinta vertical, né? Então, vou colocar esse ponto aqui no -1. A gente sabe que isso aqui é uma cinta vertical, tanto à direita quanto à esquerda. É, e a cinta horizontal aqui, né? É, tem as cintas horizontais, tanto à direita quanto à esquerda também, quando o y é igual a 1, né? A função é igual a 1. Então, aqui no y igual a 1, também é uma cinta, nesse caso, horizontal, tanto à direita quanto à esquerda. Então, são as nossas duas assíntotas para esse gráfico, né? E aí vamos analisar o comportamento do gráfico. Então, cadê? Aqui, vamos ver as assíntotas verticais. À esquerda de -1, o gráfico está indo para, a função está indo para mais infinito, né? Então vamos desenhar isso. Eu vou pegar a esquerda do x igual a -1, né? A função está indo para menos ou mais infinito. Está indo para a esquerda aqui, está indo para mais infinito. Então, a função à esquerda de -1 é tudo isso aqui, a função está indo para mais infinito. Então, meu gráfico está fazendo alguma coisa assim, ó. Aqui à esquerda está chegando em mais infinito e acontece alguma coisa para cá, que eu não sei o que é, né? Pode fazer qualquer coisa aqui, a princípio. Mas eu sei que tem uma cinta horizontal à esquerda aqui também, né? Que é, cadê? Aqui, ó. Se estendendo a menos infinito, meu gráfico vai para esse mais um aqui. Y igual a mais um, né? Então, aqui eu sei que o meu gráfico está fazendo, a minha função está fazendo algo assim. Ela também se comporta assintoticamente aqui, né? Ela respeita essa cinta horizontal. Então, essa parte do gráfico está resolvida, né? É, à direita, no meu ponto -1, tem outra cinta vertical que a gente achou aqui. Cadê? Aqui, ó, à direita do -1, o meu gráfico vai para menos infinito. Então, à direita do -1 aqui, né, que está o -1, aqui tudo é à direita dele, meu gráfico está indo para menos infinito. Então, eu vou ter uma coisa assim. E à direita, ele está respeitando esse valor aqui. Mas eu sei que também tem uma cinta horizontal à direita, né? Eu levo meu x para mais infinito, tem uma cinta horizontal que é no mais um aqui também, que é igual ao outro lado do gráfico, né? Então, eu estou fazendo algo assim, aqui. E esse é o nosso gráfico, né? Mais ou menos, né? A ideia, claro, só um esboço aqui. Então, aqui y, x, né? Isso daqui é o gráfico de f de x, ou a ideia do gráfico de f de x, de x menos um sobre x mais um. Mais ou menos algo assim, né? E aí, de fato, se a gente vê, vamos tentar ver aqui. A função x menos um sobre x mais um. Vamos ver a cara de função. É exatamente o que a gente achou lá, né? Mais ou menos, a ideia dela. Deixa eu tirar o eixo, mudar essa cor para amarelo. Ok. É mais ou menos o que a gente achou lá, né? O desenho. Então, notem, né? É, quando o meu x cresce muito, meu eixo x aqui, ó, vou pegar um valor qualquer aqui, ó. O meu y está sempre se aproximando de 1. Ó, eu estou aumentando o x aqui até 162, 160. Meu y está em 0,98. Se eu levar isso aqui para muito além, então está chegando a 4.000 aqui, né? Meu y está em 0,99, 99. Quanto mais eu aumentar o meu x aqui, mais o meu y vai se aproximar, como vocês podem ver, de 1. Que foi a cinta horizontal que a gente achou à direita. À esquerda, a mesma coisa aqui, né? A mesma cinta. Aqui
está se aproximando de um também, mas por cima, né? Então, ao invés de 1,000 sempre alguma coisa levemente acima de um quando você aproxima à esquerda. E aqui no meu eixo, olhando o eixo X aqui, ele tem uma cinsta que era, eu esqueci qual que era o valor, no menos um também, né? É no um também não, né? No menos um, que tá aqui, né? Mais ou menos. Então, quando eu me aproximo de menos um, quando eu aproximo x de menos um, vocês podem ver que o gráfico vai explodindo, né? Para mais infinito ou menos infinito, nesse caso aqui, né? Sempre aproximando de menos um, tanto pela esquerda quanto pela direita. Que aí nos dá esse gráfico que a gente achou mais ou menos ali na questão 17. Beleza, finalmente vamos para a questão 18. Então vamos tentar fazer um pouquinho. Aliás, era a questão 16. Vamos para a questão 17. Então, vamos tentar dar uma acelerada aqui, porque a ideia é a mesma agora, né? Acho que não tem muito segredo. A função que a gente tem agora é f de x igual a x quadrado, x menos um. E a gente quer saber se tem assintas verticais e horizontais. Vamos começar pelas verticais agora. Vamos ver, né? Quais são os possíveis pontos de descontinuidade dessa função? Novamente, aqui em cima pode ser qualquer coisa, não tem problema. Embaixo só vai ter problema se esse denominador for zero. Então, para esse denominador ser zero, a gente teria que x menos um é igual a zero. Isso implica que o x seria igual a mais um, né? Esse é um ponto de descontinuidade da função, é um candidato à assínta vertical, né? Então, vamos analisar se ele é uma assínta vertical de fato. Vamos tirar o limite da função quando x tende a esse ponto, quando x tende a 1. E aí eu vou ter, né? Tendendo a 1 pela direita e tendendo a 1 pela esquerda. Então, vamos fazer limite x quadrado, x menos 1, x tendendo a 1 pela direita. Em cima vai dar algo positivo, né? Porque eu vou ter algo que é próximo de mais um ao quadrado. Então, uma coisa positiva ao quadrado vai ser positivo, né? Não tem muito segredo. E embaixo, como eu estou me aproximando de um e eu vou ficar com 1 menos um, eu vou ter o meu caso do zero, né? É, que é uma coisa muito próxima de zero, né? O quão próximo de zero eu quiser. E aí eu tenho que saber se essa coisa próxima de zero vai ser positiva ou negativa. Então, positiva ou negativa, né? Para saber o sinal final desse meu limite aqui. Como eu estou me aproximando de um pela direita, então eu estou me aproximando de um pela direita aqui, se a gente fizesse a reta lá de novo, tal, para analisar, eu vou ter valores como 1,001, 1,00001, sempre valores um pouco maiores que um. Então, quando eu subtrair um de um valor que é um pouco maior que um, eu vou ter uma coisa que é muito pequena, como se fosse zero, né? Só que ela é positiva. Isso quer dizer que meu sinal aqui vai ser positivo. Então, eu vou ter um número qualquer dividido por uma coisa infinitesimalmente pequena, né? Que eu posso considerar como se fosse o zero. Então, eu vou ter um infinito aqui, né? Nesse caso, mais infinito, porque vai ser positivo com positivo. E o que significa? Nesse caso, tem a cinza, tem a cinza vertical. E à esquerda, mesma análise, me aproximando a um pela esquerda agora. Em cima, novamente, positivo. Qualquer coisa ao quadrado é positivo, não qualquer coisa, né? Porque o zero ele não é positivo nem negativo. Mas enfim, qualquer número não nulo ao quadrado vai, número real, né? Não nulo ao quadrado vai me dar uma coisa positiva aí. E embaixo a mesma análise, né? Estou me aproximando de um agora pela esquerda, então vou ter 0,99, 0,99999, todas as coisas um pouco menores que um, né? Então, quando eu subtrair um dessa coisa, eu tenho uma coisa que é muito pequena e negativa. Então, é como se fosse um zero negativo aqui, né? Isso significa que positivo e negativo, vou ter negativo, explode infinito aqui. Então, tem a cinza vertical à esquerda também, né? Vamos ver agora, tem as cinzas horizontais.
Então, assintas horizontais eu estou interessado nos extremos do domínio, né? Quando eu levo meu x para mais ou menos infinito. Vamos ver aqui. X menos um, x indo para mais infinito. Novamente, eu vou usar aquela regrinha, né? Considerar só o maior grau do numerador e denominador. Vai ficar limite x2 sobre x, com x tendendo a infinito. Isso aqui eu corto esse quadrado, né? Expoente com o de baixo. Então vai ficar limite de x sobre um, né? Porque eu cortei o quadrado com o x aqui. Mais infinito. Isso é a mesma coisa que o limite de x somente, né? Quando o x vai para mais infinito. Isso que é o quê? Limite de x com x indo para mais infinito é mais infinito. Não tem segredo, né? O que significa? Nesse caso, não tem assíntota horizontal, porque não deu um número real, né? Então, o que está acontecendo com a função olhando só pelo que a gente acabou de calcular aqui, né? É, quando eu levo o meu x para mais infinito, a minha função simplesmente cresce arbitrariamente. Não está indo para nenhum valor específico, né, de y aqui, que seria uma assíntota horizontal. Então, pelo menos à direita, a gente sabe que não vai ter assíntota horizontal. Vamos ver a esquerda, né? Quando eu levar o x para menos infinito. Vai ficar x2, x menos um. E aí vai ser a mesma coisa que a gente achou aqui, né? Não vai ter muito segredo. Na simplificação, né? No final, eu vou chegar em limite de x da mesma forma. Limite de x com x tendendo a menos infinito. É, nesse caso, o limite de x, quando o x tende a menos infinito, é menos infinito. E aí, então, a minha função, quando o x está indo para menos infinito, ela vai para menos infinito também, né? Isso quer dizer que não tem nenhum comportamento assintótico à esquerda também, né? Horizontalmente. Aqui. Minha função provavelmente vai estar fazendo algo parecido com isso aqui, né? Olhando só para essa questão das assíntotas horizontais, né? Que nesse caso não existem. Mas vamos analisar as assíntotas verticais, que a gente viu que tem assíntotas verticais. Então, deve estar acontecendo alguma coisa maluca na minha função. Vamos ver aqui se a gente consegue, é, pela intuição, entender mais ou menos o que pode estar acontecendo com essa função. Então, as assíntotas verticais que a gente achou aqui, elas são para o ponto um, né? Tanto a direita de um quanto a esquerda de um. Então, vamos colocar aqui no x igual a um. Eu tenho a assíntota vertical, tanto à direita quanto à esquerda. Só que não temos assíntotas horizontais. Então, a direita de mais um, que é aqui, né? Estou vindo x tendendo a um pela direita, a minha função vai para mais infinito. Então, a direita aqui de mais um, o x está indo para mais infinito. Então, vou ter algo assim. Aqui ele está indo para mais infinito, beleza. Não sei o que está acontecendo ali para frente. A esquerda de mais um, se estendendo a um pela esquerda, minha função está indo para menos infinito. Então, à esquerda de mais um, a função está indo para menos infinito. Então, eu sei que ela está fazendo algo assim. Aqui, né? Que ela vai para menos infinito. Então, desculpa. A rigor, isso é tudo que eu sei da função. Eu sei que no mais um tem essa assíntota à direita e à esquerda também. A rigor, é isso que eu sei, né? Mas eu olho aqui nessa função, ela provavelmente vai ter algo que lembra um comportamento quadrático, mas ela está dividindo por um polinômio de grau um, então vai ter meio que uma coisa quadrática com uma reta. É uma coisa que vai pegando com experiência. Na verdade, mais para frente, vocês vão aprender a calcular, né? Ponto mínimo, máximo das funções, que aí ajuda muito mais
a desenhar, né? Mas olhando pela lógica aqui, claro que isso não é, não, nem entra no exercício, né? Porque o exercício não pede para desenhar. Mas olhando aqui, eu sei que quando o x é igual a zero, por exemplo, esse numerador é zero e o denominador é diferente de zero. Então a função é zero. Ela é bem comportada no x igual a zero, né? Não tem nenhum problema. Então eu sei, por exemplo, aqui que o zero é um ponto de máximo relativo dessa função aqui, vai ser, né? No x igual a zero, y igual a zero, e para valores menores ele vai diminuir aqui. Então a gente vai fazer algo assim. Lembrando que ela não tem a cinta horizontal à esquerda, né? Nem à direita. E aqui, a direita é a mesma coisa, né? Ela, como eu sei que ela tem mais ou menos um comportamento quadrático misturado com a reta, ela vai ter um ponto aqui de mínimo local, que eu não sei quanto é esse valor, né? Precisaria de derivada para saber isso. Enfim. E aqui ela vai fazer algo assim, né? Vai crescer indefinidamente aqui, né? Porque a gente viu nesse cálculo aqui que quando o meu x está indo para infinito, a função também está indo para infinito. Então, o meu x está indo para infinito, a função também está indo para infinito. Não está tendendo a nenhum valor específico, né? Então, ela vai crescendo aqui arbitrariamente. E no menos infinito a mesma coisa, x indo para menos infinito, x indo para menos infinito, a função está indo para menos infinito arbitrariamente. Não tem nenhuma assinsta horizontal, né? Mas tem essas duas verticais. Então, aqui a função sempre estaria se aproximando aqui, mas nunca chegaria nesse um, né? E aqui é a mesma coisa, sempre estaria crescendo é, conforme o meu x chegasse próximo de um. Mas em um, no ponto um, a função em si não é definida, né? Porque eu teria a divisão por zero aqui. Então vamos ver se é mais ou menos isso mesmo para essa outra função, é, que é x quadrado, com parênteses aqui, dividido por x menos um. Para ver se a cara da função é mais ou menos aquela mesmo. Lembrando, né, vocês não precisam saber desenhar a função agora. É, x quadrado, tá? Eu esqueci de. Eu coloquei a função errada aqui, ó. Tá? Tem que colocar o parênteses x menos um para dividir tudo. Pronto. Assim, alterando a cor. Ok. Hum. E aí, é mais ou menos o que a gente achou lá mesmo, né? É, então, a gente tem essa cinta vertical no x igual a 1, né? Vendo aqui, ó, a função, quando o x se aproxima de um, ela vai crescendo indefinidamente, né? Quando se aproxima pela direita. E quando se aproxima de um, x de um pela esquerda, ela decresce arbitrariamente, né? E não tem nenhuma cinta horizontal de fato, ó. Ela cresce indefinidamente quando você cresce o x, né? E aqui você vê, eu falei que era um comportamento meio quadrático, meio com a reta. Ele vê que é mais ou menos isso mesmo, né? Vai vendo aqui. Que o colega de vocês até viu, né? Que nesse caso aqui ela tem uma cinta meio que diagonal, né? Nem eu lembro do nome que se dá a isso exatamente. Mas a gente não trata disso nessa matéria, né? Então, é isso sobre esse exercício, né? 16, 17. Aqui só trazendo a função que eu trouxe antes, que é, por exemplo, vamos tratar aqui, né? Seno de x. É, nossa, como é que faz? Então, vamos diminuir. Seno vai de menos um a um, né? Então, é próximo de menos um aqui. Ai, não tá em radianos, né? Tá. Precisa só tirar isso aqui. Então, vamos mudar a cor. Aqui ele não está em radianos, né? Então ele vai até 360 aqui, que é um período, 180 meio período, tá? Seria π, 2π, né? Seno, função seno de x, né? Cíclica, vai de mais um a menos um aí, né? Fica nesse ciclo eternamente. Então, essa função, ela tem a assíntota horizontal?
ela não tem, né? Porque quando eu aumento o meu x para mais infinito aqui, a função continua variando entre mais um e menos um. Ela não se aproxima de nenhum valor especificamente. A mesma coisa para o menos infinito aqui, né? Eu diminuo o x, é, decresço ele arbitrariamente, né, para valores que são, em tese, muito pequenos, né? São muito grandes em módulo, mas são muito pequenos, porque são negativos. A função não se aproxima de nenhum valor específico, mas se eu tiver uma coisa assim, seno de x, se eu dividir isso por x, essa é uma função muito famosa matematicamente. Deixa eu tirar esses pontos. Deixa eu ver. Uma hora vai dar certo. Aqui, pronto. Essa função fica assim, que é o que eu tentei desenhar lá antes, né? Agora ela está indo só até um valor que é bem menor, né? Que é quase zero aqui, mas é maior que zero. Não está mais variando entre menos um e mais um, e na verdade essa variação está sempre diminuindo. Tanto quando eu diminuo o x, quando eu aumento o x. Você pode ver que agora, se eu tirar o limite dessa função quando ela vai para o infinito, esse limite vai ser zero agora, porque está sempre se aproximando de zero, né? Quanto mais eu aumento o valor de x aqui, como vocês podem ver. Então, vou aumentando o valor de x, aqui, essa distância da função para o eixo x vai sempre, de modo geral, diminuindo, né? Até o ponto que não vai ter mais distância nenhuma, né? E aí vai ser efetivamente zero. E isso é uma assíntota horizontal, né? O exemplo que eu dei é de uma função que pode ter assíntota horizontal com a função cortando essa assíntota, né? Ela não precisa necessariamente se aproximar sem tocar na reta de assíntota, nesse caso é o próprio eixo x, né? Ou nesse caso que ela faz mais do que toca, né? Ela cruza o eixo x infinitas vezes, inclusive, mas no infinito, se a gente tira o limite de seno de x sobre x. Claro que a gente não vê função trigonométrica nessa matéria, né? Mas enfim, o limite de seno de x sobre x com x tendendo tanto para mais quanto menos no infinito é zero. Isso significa que tem assíntota, né? Essa função apresenta comportamento assintótico horizontalmente, né? Tanto à direita quanto à esquerda. E é isso. Espero ter ajudado. Opa, abri um aplicativo errado. Espero ter ajudado. E vou provavelmente fazer esse exercício mais bonitinho também para colocar no Drive. É isso. Qualquer dúvida ou dúvidas, né? Podem mandar no grupo à vontade.